Você se lembra da sua escola do ensino médio? Dos corredores compridos, do cheiro de giz e daquele som ecoando, os passos de alguém, mesmo quando não havia ninguém por perto? Pois é, tenho uma lembrança que me persegue desde os meus 16 anos e começa com um simples armário, trancado, velho, esquecido. Era o armário número 113, no final do corredor do segundo andar, ao lado da sala de química. Diferente dos outros, ele era mais baixo, e o cadeado estava sempre enferrujado. Diziam que ninguém usava aquilo há anos, mas eu vi. Alguém usava aquele armário. Tudo começou numa sexta-feira. A escola estava quase vazia por causa de um feriado prolongado. Só alguns alunos tinham ficado para terminar projetos. Eu era um deles. Quando saí da sala, o corredor estava escuro, só com as luzes de emergência acesas. Foi então que eu ouvi. Clank. Um barulho seco, de metal batendo. Vinha do fundo do corredor, do armário 113. Me aproximei, devagar. A luz piscava. Clank, de novo, e dessa vez, com mais força. Como se alguém, de dentro, estivesse empurrando. Parei na frente dele. Silêncio. Mas então, scratch. Scratch. Unhas. Arranhando por dentro. Saí correndo, rindo nervoso, pensando que era alguém pregando peça. Mas no sábado, recebi uma mensagem da Júlia. Ela também esteve na escola naquele dia. E me perguntou: "Você também ouviu o armário batendo?" Arrepiei na hora. No domingo a gente resolveu voltar lá, só checar. Levamos uma lanterna. Tudo parecia normal, mas no corredor, de novo, só a luz de emergência. E o armário 113, com o mesmo cadeado. Mas dessa vez, com uma marca, como uma mão, suja de fuligem impressa na porta. Júlia queria abrir. Eu não. Mas ela foi teimosa. Tentou forçar o cadeado. E nesse momento, clank. A porta vibrou com força. A gente correu. Na segunda-feira, contamos para um professor. Ele riu. Disse que era uma lenda antiga. Falou que anos atrás um aluno desapareceu naquela ala da escola, que vasculharam tudo. E o único lugar que não conseguiram abrir foi aquele armário. É só superstição, ele disse. Mas à noite, Júlia me ligou, sussurrando. Disse que alguém bateu na janela dela. E quando ela foi ver, no vidro, tinha uma marca, de mão, suja, do mesmo tamanho daquela no armário. Na quarta-feira ela faltou. Na quinta também. Na sexta, a diretora entrou na nossa sala, pediu silêncio e anunciou que Júlia estava desaparecida. Naquele dia fui até o armário, sozinho. Levei uma chave inglesa e um gravador de áudio. Fiquei ali gravando por 1 hora, só olhando, nada. Mas quando voltei para casa, fui ouvir o áudio e aos 37 minutos, uma voz sussurrava: "Tô aqui." Parei, rebobinei, ouvi de novo, mais fraco. Mas dessa vez, uma risada, sufocada, quase infantil. A polícia nunca achou a Júlia. O armário foi removido meses depois. Mas antes disso, em uma madrugada qualquer, acordei com um som no quarto. Clank. Olhei em volta. Nada. Mas quando acendi a luz, no espelho, havia uma marca, de mão, do mesmo tamanho, suja, escura e pingando. Desde então mudei de cidade. Terminei os estudos longe de lá, mas nunca mais consegui ter um armário trancado por perto. E sempre que vejo não importa onde, fico esperando ouvir um som metálico,
um suspiro, ou uma voz que diga: Tô aqui. Você já reparou que toda escola tem uma parte onde parece que o tempo parou? Na minha, era o segundo andar do prédio antigo. Um corredor estreito, com salas que quase nunca eram usadas, janelas altas, vidros foscos e um silêncio que não combinava com o resto da escola. Era como se aquele andar estivesse adormecido. Só subíamos lá quando uma sala extra era necessária, ou quando alguém se perdia. Mas naquela semana, a sala do fundão precisou ser usada. A aula de biologia foi transferida para lá por causa de uma reforma. E por azar, ou destino, minha turma teve aula lá por 2 dias. No primeiro tudo pareceu normal, quase entediante, mas no segundo, bom, foi quando tudo começou. Logo ao chegar, percebi que a sala estava mais fria que o normal. Mesmo com sol lá fora, o ar ali era denso, como se o tempo não tivesse circulado por ali há anos. Me sentei perto da janela, e foi por isso que eu vi. A janela estava fechada, mas do lado de fora tinha uma marca no vidro, uma marca de mão, não de alguém que tentou abrir, mas como se tivesse sido pressionada do lado de fora. O problema é que a janela dava direto pro vazio. Nada por baixo. 2 andares de altura até o chão de concreto. Brinquei com um amigo sentado ao lado. Será que alguém tentou entrar por aqui? Ele riu, meio desconfortável. Ou sair? Rimos. Mas mal sabíamos o que estava por vir. A aula seguiu, mas não consegui parar de olhar para a janela. Em um momento, vi algo, um vulto, como se alguém estivesse parado ali, do lado de fora. Uma sombra, alta, imóvel. Fechei os olhos, pisquei. Quando abri, não havia nada. Mas a marca da mão tinha ficado mais nítida, mais fresca, como se tivesse sido deixada ali, naquele instante. No intervalo, perguntei ao zelador sobre aquele corredor. Ele hesitou. Vocês estão usando aquela sala? Só por enquanto, eu acho. Ele suspirou. A gente tentou manter aquilo fechado, depois do que aconteceu uns anos atrás. O que aconteceu? Um aluno sumiu. Diziam que ele tinha problemas, que era quieto demais. Ele se jogou. O zelador me olhou surpreso. Como você sabe? Eu disse, a janela, e apontei para ela. Ele arregalou os olhos. Ninguém nunca encontrou o corpo, mas viram ele pela última vez ali, naquela janela. Voltei para a sala com um nó no estômago, e naquele dia, algo diferente aconteceu. O professor pediu que a gente se dividisse em duplas para um experimento. Eu fiquei sozinho. Fui até o armário de vidros na lateral da sala. Foi aí que eu ouvi um sussurro. Tá frio aqui fora. Virei. Não tinha ninguém, mas o vidro da janela estava embaçado. E dessa vez, não era uma mão. Era um rosto, um contorno fraco, mas inconfundível. Olhos fundos, boca entreaberta, como se estivesse gritando em silêncio. Me afastei, tropecei na cadeira, chamei o professor. Mostrei o vidro. Ele não viu nada, mas me mandou para a enfermaria. Disse que eu devia estar passando mal. Na enfermaria fui deixado sozinho numa das camas, mas a janela também estava lá, e nela, a mesma marca, mesmo o rosto, a boca, agora estava sorrindo. A enfermeira disse que eu estava com febre, mas eu sabia. Não era febre. Era ele. Naquela noite tive pesadelos, com o segundo andar,
com aquele rosto e com uma frase sussurrada no escuro: "Abra a janela." No dia seguinte, voltei para a escola decidido a evitar aquele lugar. Mas recebi um recado. "Professor Marcos pediu para você pegar seu material na sala de ontem." Subi sozinho. O corredor estava vazio, a porta destrancada. Entrei. A luz estava apagada, a janela entreaberta e no chão, bem no centro da sala, meu caderno. Fui até ele, me abaixei e então ouvi a respiração forte atrás de mim. Virei devagar. Nada. Olhei para a janela. Estava aberta e na moldura, um par de mãos agarradas, como se alguém estivesse prestes a entrar. Corri. Desci os 2 lances de escada sem olhar para trás. Na semana seguinte, a sala foi fechada de novo. O professor disse que encontraram sinais de arrombamento, mas nada foi roubado. Só o vidro da janela quebrado de dentro para fora. Nunca mais voltei naquele andar, mas às vezes, quando estou sozinho, tenho a sensação de que ele conseguiu entrar e que está apenas esperando que eu olhe para a janela. Você já entrou em um lugar e sentiu que algo observava você? Na minha escola havia uma sala que ninguém usava mais. Oficialmente, era a antiga sala de teatro. Ficava no subsolo, perto da sala de manutenção. Pouca gente sabia que ela ainda existia. Diziam que ela foi fechada anos atrás, depois de um incidente, durante uma peça de fim de ano. Ninguém nunca explicou direito o que aconteceu. Só falavam para não descer lá. Mas um dia, depois da aula, eu e 2 amigos decidimos ir. Por curiosidade ou por burrice. O acesso era escondido atrás de uma porta enferrujada, perto da sala de troféus. Quando forçamos a maçaneta, ouvimos um estalo e um cheiro de mofo e poeira antiga invadiu o corredor. Descemos uma escada estreita e rangente. A luz era fraca e a cada passo parecia que o ar ficava mais pesado, até que chegamos à tal sala. Era enorme, coberta de espelhos do chão ao teto. Espelhos manchados, trincados, alguns quase negros de tão sujos. Mas algo estava errado. Nos espelhos, a sala parecia diferente. As cadeiras, as cortinas, o chão, tudo refletido de forma distorcida. E o mais estranho, nossas imagens não se mexiam direito. Quando acenei para meu reflexo, ele acenou 1 segundo depois, como se não fosse exatamente eu. Meus amigos riram. Fingiram fazer caretas, mas estavam nervosos, eu percebi. De repente ouvimos um som atrás de nós, um arrastar lento, como algo pesado sendo puxado pelo chão. Viramos rápido, não vimos nada. Mas nos espelhos vimos uma figura, parada no canto da sala, coberta por um véu preto, sem rosto. Nos espelhos, ela parecia se mover, mas no mundo real, a sala estava vazia. Congelamos. Meu amigo mais corajoso, o Lucas, disse que era só uma ilusão, que era truque de luz ou coisa da nossa cabeça. Desafiador, ele se aproximou do espelho, tocou a superfície rachada com a ponta dos dedos, e então o reflexo dele sorriu. Mas Lucas não estava sorrindo. Ficamos paralisados, assistindo. Refletido no espelho, Lucas, ou o que parecia ser ele, virou lentamente para nós e acenou para que nos aproximássemos. Lucas, o verdadeiro, tentou recuar, mas seus pés pareciam presos ao chão.
Ele puxava, puxava e nada. O reflexo dele, agora com olhos completamente negros, começou a caminhar. Não para dentro do espelho, mas para fora. Os vidros começaram a trincar, a tremer, como se a barreira estivesse prestes a ceder. Nós corremos, sem olhar para trás. Subimos as escadas aos tropeços. A porta enferrujada fechou sozinha, com um estrondo tão forte que ecoou pelos corredores vazios. Nunca mais falamos sobre aquilo. Lucas mudou de escola no mês seguinte. Nunca explicou o motivo. E até hoje, se passo perto da sala de troféus, eu juro que escuto o som de vidro estalando. E por um instante, vejo meu reflexo, sorrindo para mim. Mas eu sei que não sou eu quem está sorrindo. Eu nunca fui o tipo de pessoa que acreditava em coisas sobrenaturais. Sempre achei que essas histórias eram exageros ou invenções para assustar os outros. Mas depois do que aconteceu no meu terceiro ano do ensino médio, eu aprendi que algumas peças não devem ser encenadas. Na época, eu fazia parte do clube de teatro da escola. Nosso professor, o Sr. Ivan, era novo, cheio de ideias, e queria que a gente montasse algo original. Nada de Romeu e Julieta ou peças batidas. Ele dizia que o palco precisava surpreender. Foi numa sexta-feira que ele apareceu com um roteiro amarelado e cheio de anotações à mão. Disse que encontrou numa caixa velha no porão da escola. A peça se chamava Círculo de Sombras e tinha o nome de um aluno como autor, Caio de Alencar. O estranho é que ninguém lembrava desse nome, nem os professores mais antigos. O script era sombrio. Falava sobre um grupo de estudantes que invocavam espíritos num ritual teatral e acabavam desaparecendo, um a um. Soava como uma história clichê de terror, mas tinha algo no texto que prendia. Era bem escrito, cruel, mas hipnotizante. Na segunda-feira começamos os ensaios. Logo na primeira leitura, o clima já estava estranho. A Júlia, que interpretava a personagem principal, travou no meio da fala e começou a chorar sem motivo. Disse que sentiu uma pressão no peito e que achava estar sendo observada. A gente riu. Nervosos, mas riu. Dissemos que era só o peso do papel, que ela estava muito imersa no personagem. Mas aquilo foi só o começo. Nos ensaios seguintes, coisas começaram a acontecer. As luzes do palco piscaram sozinhas. As cortinas se mexiam mesmo sem vento. Um dia, encontrei o roteiro com páginas novas, que ninguém lembrava de ter ensaiado. O mais bizarro é que eram falas nossas. Coisas que a gente tinha dito fora do roteiro, em improviso. Começamos a pensar que o Sr. Ivan estava pregando uma peça na gente, tipo um experimento para deixar a atuação mais intensa. Mas ele jurava que não. Então veio a noite do ensaio geral. Era para durar só até às 20 horas, mas o professor decidiu fazer uma sessão extra. Vamos fazer um ensaio à meia-noite, ele disse, para sentir a essência da peça. Eu quase desisti, mas o grupo todo topou. E como eu era o contra-regra e responsável pelas luzes, tive que ficar. A escola estava silenciosa naquela noite, somente nós no auditório. Sem vigia, sem zelador. Só o grupo, o palco e aquele maldito roteiro. Começamos o ensaio às 23h50. O texto começava com os personagens reunidos em um círculo, segurando velas acesas, recitando um encantamento, uma cena pesada. E foi ali que tudo começou a sair do controle. As velas, que eram falsas e usavam LED, começaram a soltar fumaça de verdade. A Júlia, no centro do círculo, parou de falar e ficou encarando o teto.
Os olhos dela estavam estranhos, como se estivesse em transe. Eu desci do palco para desligar a luz central e de repente ouvi um grito. O Daniel, um dos atores, estava no chão, se contorcendo. Disse que sentiu alguém puxando seu tornozelo por debaixo do palco. Mas lá embaixo só havia caixas. Tentamos parar o ensaio, mas o professor insistia. Continuem, não quebrem o clima. Ninguém teve coragem de contrariar. Seguimos com a cena final, onde todos os personagens deveriam apagar as velas e sumir no escuro. Era simbólico, mas quando as luzes se apagaram, algo muito real aconteceu. Eu ouvi passos, muitos. Não eram os nossos. Pareciam andar pelo teto, pelo chão, pelas paredes. Vozes começaram a sussurrar frases em latim, exatamente como no roteiro, mas ninguém estava falando. Então, a Júlia desapareceu. Sumiu do centro do palco, como se tivesse evaporado. As luzes piscaram e, quando voltaram, ela não estava mais lá. Procuramos por ela em toda a escola, embaixo do palco, nos bastidores, no banheiro. Nada, nem sinal. O ensaio foi cancelado. A polícia foi chamada. Mas ninguém acreditava na nossa história. Afirmaram que Júlia tinha fugido. Mas quem foge deixando bolsa, celular e até o sapato no palco? O professor Ivan foi afastado. E o roteiro, segundo disseram, foi recolhido e destruído. Mas aqui está o pior. 2 dias depois eu recebi uma carta dentro do meu armário, sem remetente, escrita à mão. Dizia apenas: o ato ainda não terminou. Falta o seu desaparecimento. E junto uma folha do roteiro com meu nome, como o último a sair de cena. Desde então, não fui mais o mesmo. Eu ouço coisas à noite. Sussurros vindos do meu armário, da minha janela. Meus pais dizem que deve ser estresse. O estranho é que algumas vezes acordo no chão do quarto como se tivesse sido arrastado. E o mais assustador aconteceu semana passada. Recebi um e-mail de um endereço antigo da escola, desativado há anos. Assunto: ensaio final. Corpo do e-mail: sábado, meia-noite, auditório. Você tem uma última fala. Não posso ir, não vou. O problema é que ouço a voz da Júlia me chamando, pedindo para terminar a peça. E eu tenho medo de que um dia, mesmo sem querer, eu vá. Eu não sou do tipo impressionável. Já vi muita coisa estranha naquela escola. Cadeiras que arrastam sozinhas, luzes que piscam, sombras que parecem passar no canto do olho. Mas nada me preparou para ele. O primeiro a vê-lo foi um aluno da manhã, o Rafael. Ele jurava ter visto um homem parado do lado de fora do portão principal, logo quando o sol começava a nascer. Estava de costas, imóvel, vestindo um casaco preto muito comprido, quase arrastando no chão. Não parecia um professor, nem pai de aluno, nem vigilante, apenas estava lá, olhando o portão fechado. Quando o Rafael entrou, o homem já tinha desaparecido. Nos dias seguintes, começaram os relatos. Um aluno da 2ª série viu esse mesmo homem na quadra, parado na arquibancada coberta, enquanto a chuva caía. Outro disse que o viu no corredor dos fundos, onde ficam as salas mais antigas da escola. Sempre parado, sempre observando, mas nunca de frente. Foi quando eu mesmo o vi pela primeira vez. Era sexta-feira. Estávamos no laboratório de ciências, que fica no prédio mais velho do colégio. A turma fazia um trabalho em grupo, e eu pedi licença para ir ao banheiro. Os corredores estavam vazios, com aquele eco abafado de prédio antigo. Quando dobrei o corredor que leva aos vestiários, vi alguém ali, parado. Era ele. O casaco preto parecia molhado, mas o chão estava seco. O rosto, eu não consegui ver direito.
Era como se o capuz e a sombra escondessem tudo. Mas eu sabia que ele me encarava. Eu não conseguia desviar o olhar. Minhas pernas travaram. Um calafrio subiu pela espinha. Então ele levantou a mão, devagar, e apontou para mim. Nenhuma palavra. Só o dedo estendido e o silêncio absoluto. Corri. Falei para a professora, mas ela achou que era só um funcionário. Os seguranças procuraram pelo tal homem, claro, e não encontraram ninguém. Disseram que ninguém fora da lista tinha entrado no colégio. Mas a partir daquele dia, ele aparecia cada vez mais perto. Nas semanas seguintes, vários alunos começaram a comentar. Você viu o homem de preto na biblioteca? Ele estava parado atrás do palco ontem à noite. Eu passei por ele no corredor, mas não ouvi passos. Eu olhei para trás e ele tinha sumido. A gente não tinha coragem de comentar com os pais, nem com a direção, só entre nós. Até que uma garota da minha sala, a Bianca, disse que o viu no espelho do banheiro feminino. O reflexo mostrava ele parado na porta. Mas quando ela se virou, não havia ninguém ali. Ela não voltou mais para a escola depois disso. Dizem que teve uma crise de pânico. Outros dizem que ela foi internada. Comecei a perceber que toda vez que alguém via o homem do casaco preto, algo ruim acontecia logo depois. Era como se a presença dele fosse um aviso. Ou pior, uma escolha. Como se ele selecionasse alguém. A escola tentou abafar tudo. Diziam que era histeria coletiva. Mas havia uma tensão nos corredores. O diretor chegou a contratar mais vigilância. Mesmo assim, os boatos não paravam. Até que, um dia, o vi novamente. Era tarde. Eu estava ajudando na montagem da feira de ciências, com 2 amigos, a Selma e o Vitor. Eles foram buscar materiais na sala dos professores e eu fiquei sozinho no ginásio. Eu ouvi passos, lentos, arrastados. Virei de uma vez e não vi nada. Voltei a arrumar os cartazes. Outro passo, mais um. Quando olhei para a arquibancada, ele estava ali, no meio da fileira parado. Mas desta vez, ele estava de frente. E o que eu vi não era um rosto. Era uma espécie de sombra espessa, escura como breu. Como se o próprio casaco se estendesse pelo que deveria ser a face, girando em redemoinho, como fumaça viva. Aquela coisa se movia lentamente e quanto mais eu encarava, mais me sentia enjoado, como se a realidade estivesse sendo distorcida. Gritei. Selma e Vitor chegaram correndo, não viram nada, mas eu sabia, ele esteve ali, de frente para mim. Depois disso, comecei a sonhar com ele, sempre nos mesmos corredores, sempre parado. Às vezes, sonhava que ele estava dentro da minha casa, atrás da porta, no meu espelho, ou até mesmo atrás de mim, na sala de aula. Um dia, encontrei um envelope na minha mochila, sem remetente, dentro um único bilhete. Você foi marcado. Na segunda-feira seguinte, recebi a notícia. Vitor desapareceu. Saiu de casa pela manhã como sempre, mas nunca chegou à escola. Nenhum sinal, nenhuma testemunha, exceto por uma única câmera de segurança. Ela registrou uma imagem borrada às 6h23, do lado de fora da escola. A figura de um homem, parado, com um casaco preto até os pés. Essa história ainda é sussurrada entre os alunos. Alguns dizem que é invenção. Outros juram que ele ainda aparece de tempos em tempos, sempre que alguém está sozinho. Sempre que a escola está silenciosa demais. Dizem que ele nunca fala. Dizem que ele só observa. E quando aponta para você, é porque chegou sua vez.